Olá pessoal, eu sou Lara Marinho e esse é o Clube do Livro. Se inscreve no canal, deixa seu like e bora para mais um encontro do clube? Ainda bem que a minha casa serve muito verde lésbico, né? Porque esse cenário combina perfeitamente com Evelyn Hugo. Gente, olha, antes de tudo, é óbvio que vai ter spoiler, não tem como não ter spoiler. Eu acho que eu vou gravar 2 vídeos, vamos ver pelo tamanho do vídeo, mas de qualquer forma, spoilers teremos. Então, se você ainda não leu Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, recomendo que você lê, não sei, mas assista o audiobook, ouça o audiobook, né? Eu ouvi o audiobook, eu não li o livro, eu não comprei o livro e não me arrependo. Então, já vamos começar a falar o porquê, quais são as minhas críticas, o que que eu achei do livro. Mas, enfim, se esse vídeo for acabar ficando dividido em 2 vídeos, é porque agora eu quero falar mais das partes teóricas, porque sim, gente, eu consigo tirar a teoria de Evelyn Hugo. Simples assim. Então, assim, imitando Elia Jabur, a primeira parte do vídeo a gente vai falar muito mais sobre as questões teóricas que envolvem o livro. Então não vai ter tanto spoiler aqui. Mas a segunda parte do vídeo, que talvez vai ser um outro vídeo, um segundo vídeo, a gente vai falar sobre o livro em si, as minhas críticas, o que eu achei do livro. E é isso aí. Mas antes de entrar nas questões teóricas e num pequeno resumo, uma pequena sinopse do que se trata a obra, eu queria falar sobre a escrita da obra em si. Por que que esse livro não é um livro que me pegou 100%? Apesar de que eu gostei, eu debati muito com a minha amiga sobre esse livro, a minha amiga que me indicou o livro. A gente, no final das contas, eu falei, não, é um livro bom, porque livros ruins nem debate geram, né, muitas vezes. Mas esse livro me fez refletir uma coisa muito importante, que é nem todo mundo que escreve livros são escritores, são poetas. Por exemplo, se a gente pensar assim nas pessoas que eu mais me emociono ao ler, as pessoas que eu mais gostei de ler nos últimos tempos, que foram desde nova, na verdade, né? Clarice Lispector, Conceição Evaristo e José Saramago. Às vezes que eu li livros desses autores, eu fiquei assim, cara, essa pessoa, ela não escreveu uma história, ela é um escritor. Não importa a história, a pessoa escreve tão bem. Por exemplo, a Clarice Lispector tem um livro que é literal, o enredo do livro é literalmente uma moça jovem que ela tá indo na sua primeira entrevista de emprego, estágio, eu não lembro se era emprego ou se era estágio. E nesse processo de ir na entrevista, fazer a entrevista, sair da entrevista, ela tem um amadurecimento pessoal incrível, gigante. E a história gira em torno disso. Qual que é o enredo? O enredo é uma pessoa que foi fazer uma entrevista de emprego. A Clarice não precisa de uma super história para poder fazer uma super história. Ela escreve tão bem que ela consegue tirar a história. Ela conseguiria tirar uma história até de uma mulher almoçando no shopping. Ela consegue ter essa coisa incrível, dessa escrita incrível. A Conceição Evaristo também, eu já vou falar da Conceição Evaristo mais pra frente, porque esse livro, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que. Ai, eu nem gravei o nome da autora, gente, pra vocês terem noção. Ele foi escrito. A história é legal. A história, ela poderia ser o esqueleto de um livro muito massa, de um livro muito bem escrito. Mas essa mulher, ela escreveu uma história. Isso não quer dizer que ela é uma boa escritora. Então, a história é legal, ela escreve livros, mas ela não é uma boa escritora. E aí, quando eu penso na Conceição Evaristo, ela tem um conceito que se chama escrevivência. A Conceição, quando ela escreve, eu li 2 livros dela, Olhos d'Água e em Submissas Lágrimas de Mulheres. Nos 2 livros, ela escreve algo que, ainda que não seja sobre ela, a gente vê que tem muita vivência ali. Por exemplo, tem uma das personagens de Em Submissas Lágrimas de Mulheres é uma mulher lésbica, enfim, uma mulher
que não se define dentro dos padrões sociais. A Conceição, ela não. Eu não sei se ela é uma mulher lésbica, eu não sei se essa história é sobre ela, mas com certeza ela tem uma vivência, nem que seja de proximidade, sabe? De já ter visto, de já ter conseguido se colocar no lugar do outro. Enfim, quando ela fala das questões de mulheres negras, é óbvio que existe ali um peso dessa escrevivência, dessa vivência. A autora de Evelyn Hugo, ela não tem isso. E eu posso provar isso agora dando alguns spoilers de maneira muito prática. Por exemplo, ela fala de vários temas pesados que fazem com que o livro seja, inclusive, um livro com a classificação indicativa alta, né? O livro, na minha percepção, ele poderia ser um livro juvenil. A forma como ele está escrito não é um livro, nossa, assim, sabe? Complexo, é uma escrita muito pobre. Então ele poderia ser um livro juvenil tranquilamente, mas ele não é, porque ela fala de vários tópicos pesados, por exemplo. Ela fala sobre violência doméstica, sobre prostituição, sobre. No caso, violência doméstica, é violência física, de fato, né? Ela fala sobre aborto, sobre questões de sexualidade, da própria questão da relação entre duas mulheres. E todas essas questões que ela aborda, ela não aborda de uma maneira sensível, o que faz com que essas questões pareçam ser banais. Por exemplo, a própria questão da violência doméstica, eu achei ridículo a parte que a Evelyn encontra o cara que batia nela, que batia em outra mulher que ela também conheceu, que casou com ele depois. E a forma como a escritora mostra esse encontro deles, né, que depois eles vão trabalhar juntos e acontece um monte de coisa, é extremamente banal. Então, é uma escrita que falta essa escrevivência, porque eu tenho certeza. Não, eu não sei, né, se ela já passou por esse processo, mas se passou, ela não conseguiu colocar aquilo, sabe, na escrita dela. Mas a questão é, eu tenho certeza que uma mulher como a Conceição Evaristo, se ela fosse escrever sobre um assunto desse, ela traria uma carga emocional tão forte que a gente não ia banalizar. Então, a minha questão é, a forma como essa autora escreveu, né, a autora de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, ela acaba banalizando coisas que são muito caras para nós mulheres, coisas que são muito pesadas e muito importantes, inclusive a questão sexual. E aí eu quero entrar no assunto que eu parei para pensar, para refletir, para ser o tema desse vídeo, que é a questão da objetificação feminina, da necessidade de validação masculina e de um cantinho ali de escanteio a heterossexualidade compulsória. O que que acontece, gente? Eu agora vou falar aqui um resuminho da obra, né? A Evelyn, ela é uma mulher empobrecida, cubana, né? Descendente de cubanos, que mora nos Estados Unidos e que quando ela era novinha, ela perdeu a mãe, vivia com o pai, que era alcoólatra, um abusador em potencial, ela não confiava nele, ela tinha uma sensação de que ela estava em um ambiente de perigo, não só por ele, mas pelo que ele poderia fazer com ela, sabe? Num sentido de talvez vendê-la, ter um casamento arranjado que fosse vantajoso pra ele e não pra ela, sabe? Então, desde nova, ela tinha essa sensação de que não era um ambiente bom. E aí, ela faz de tudo pra poder sair daquele ambiente. E o sonho dela era ser uma estrela de Hollywood, bem uma lógica meio Pearl da vida, só que sem a loucura da Pearl. É, e aí, enfim, ela quer muito ser uma estrela e tal, e ela vai fazer de tudo pra subir nesse estrelato. E aí tem uma música da Lana Del Rey que, em português, seria Eu fudi o meu caminho até o topo. A trajetória da Evelyn é algo assim. Ela vai se vender em todos os casamentos, praticamente. Ela de certa forma, literalmente, em todos os casamentos, ela vai vender-se para que ela consiga algo, para que ela consiga dinheiro, fama, papéis, para que ela consiga estar naquela posição. E aí quando eu penso na questão da objetificação feminina,
o que mais me entristece é a gente viver numa sociedade que, de certa forma, em algum grau, quase todas as mulheres passam por isso, de, ter que conseguir as coisas a partir de seu corpo, a partir de sua aparência. A gente sabe que mulheres não conseguem empregos bons igual os homens e para ter uma vida, muitas vezes as mulheres têm que estar nesse local de objeto para poder ter algo. Quando a gente pensa, por exemplo, na questão de sugar daddy, né? O que que é um sugar daddy? O que que é essa necessidade que muitas mulheres têm de ter um cara rico, um cara que tem dinheiro, que vai bancar elas, né? Por que que isso é um sonho? A minha questão é tão triste que a gente vive numa sociedade que as mulheres tenham que se submeter a isso, sabe? Eu queria viver uma sociedade emancipada, onde a gente consiga as coisas a partir de maneiras dignas, sabe? E não a partir da nossa objetificação, da nossa perca de identidade. A Evelyn, literalmente, ela passa por um processo de perca de identidade porque ela se torna uma coisa. E para sobreviver, mas não só, né? Depois disso, para enriquecer e por fama e ganância, ela vai acabar perdendo toda a identidade dela e se colocando nessas situações de violência desde muito nova. Então, o primeiro ponto que eu pensei em falar é esse, né, do como nós somos objetificadas e como isso é algo que tem aumentado, inclusive. Quando a gente, eu tô até pensando em colocar na capa do vídeo a capa do álbum da Sabrina Carpet, que ela tá no chão, aquela coisa assim de, ai, eu sou um cachorro, eu sou um objeto, eu estou me rastejando por um homem. A forma como as mulheres falam, por exemplo, de homens mais velhos, do Pedro Pascal, é, a naturalização que tá tendo. Esses dias também saiu uma propaganda de uma menina lá dos Estados Unidos que ela fez Euforia, eu não sei o nome dela. Mas aí a propaganda, além de ser super racista, nossa, super supremacista e tal, ela também tem a questão da objetificação feminina, porque foca nos seios dela. É uma coisa meio propaganda de cerveja dos anos 2000, uma coisa que as feministas lutaram muito para que não fosse normalizada, para que não tivesse mais. Só que a mídia, ela traz isso de volta, sim, e vai naturalizando cada vez mais as cantoras, a forma como as mulheres se portam. E é óbvio que eu não sou conservadora, mas essas, essa emancipação liberal, ela serve aos homens, né? Então, não é de fato uma emancipação feminina, não é de fato uma emancipação da mulher. Inclusive, todas as vezes que o livro cita a Evelyn como se ela estivesse fazendo algo emancipatório, só é emancipatório a parte que agrada aos homens, né? Por exemplo, outra questão relacionada a essa objetificação feminina e que está atrelada à necessidade de validação masculina. Antes de entrar nessa questão, o que é a necessidade de validação masculina? É uma necessidade que nós somos ensinadas a ter, né? Quase todas as mulheres têm, e é algo natural, entre aspas, é algo que as mulheres não percebem que elas estão fazendo, porque elas crescem nessa cultura, são ensinadas de que elas precisam agradar aos homens, que elas estão aqui para servir aos homens e que elas precisam, que se os homens validarem elas, se os homens falarem, nossa, você é incrível, você é bonita, você é pegável, elas estarão em um local de troféu e elas vão ficar felizes com isso. Então, a necessidade de validação masculina vem muito disso. E um exemplo muito claro que muitas mulheres já passaram é quando elas ficam com homens porque eles estão sendo legais ou porque eles estão insistindo e não porque elas realmente estejam atraídas por aquele cara. Então, quantas mulheres, né, já não fizeram isso de ficar com um cara porque ela precisa que aquele cara fale parabéns, agora eu te aprovo, você ficou comigo. Então, a Evelyn, muito do que ela faz é voltado para essa necessidade de validação masculina. Sempre que ela está com um homem e o homem
E ela sente essa necessidade de que os homens achem ela bonita, de que os homens achem ela, que desejem ela. Ela está falando a partir de um lugar de necessidade de validação masculina e não algo que ela realmente quer. E aí, por exemplo, a parte que eu mais fiquei grilada com ela, eu falei, não, oficialmente não passo pano pra essa mulher, é quando ela passa a vida inteira escondendo a bissexualidade dela e o fato de que ela amava uma mulher, inclusive fazendo uma mulher sofrer por causa disso a vida inteira, né? Fazendo uma mulher lésbica sofrer com essa dualidade dela de, ao mesmo tempo que ama uma mulher, está sempre precisando da necessidade de aprovação e validação masculina. E aí tem um dado momento em que, depois de anos e anos escondendo uma relação, vivendo, fazendo o que fosse preciso para esconder que ela estava com essa mulher. E eu entendo a questão temporal, não vou nem entrar nessa discussão. A questão é, depois de muito tempo fazendo isso, um cara, um diretor, que inclusive ela viria a se relacionar depois, que sempre havia objetificado ela, sempre havia tentado colocar ela em papéis em que ela cada vez mais expusesse seu corpo, ele propõe a ela fazer uma cena de sexo explícita, né? Uma cena pornográfica, por assim dizer, que fez com que a classificação indicativa do filme fosse acima de 18, nananã. E aí ela topa. E ela topa fazer essa cena falando, eu quero fazer algo transgressor, eu quero fazer algo emancipador, eu quero transgredir as barreiras e nananã. Só que aí, ao mesmo tempo que ela faz isso, ela acaba machucando a mulher que ela tá se relacionando, porque ela vai fazer essa cena com um homem que havia sido abusador dela, né? Que havia feito violência doméstica com ela. Então, várias coisas estão incluídas aí. Mas a questão é, a Evelyn só topa ser uma pessoa transgressora para a sociedade ver quando aquilo é algo que alguns homens vão se beneficiar, muitos homens vão se beneficiar. E isso acontece na vida real. Muitas mulheres, elas só conseguem transgredir quando é algo que os homens vão aprovar. Porque quando elas têm que pensar em transgredir em coisas que os homens não vão aprovar, como, por exemplo, se assumir lésbica, se assumir bi, mas que quer se relacionar com mulheres, enfim, nesses momentos, aí elas não conseguem fazer, porque é algo que não vai ter a validação masculina. Então, esse é outro ponto do livro que a autora não pensou, porque eu acredito que ela não. Talvez nem saiba esses conceitos, talvez não tenha essa vivência. Eu não sei qual é o local da autora do livro, sabe? Eu pesquisei o nome dela lá uma hora e apareceu ela com um homem. Aí eu vi uma notícia assim, fulana se assume, nananã. Tipo assim, pra mim não tem muita relevância de qual é a posição dela, da vida dela. Mas a questão é, ainda que ela viva essas coisas, ela não soube transpassar isso para o livro de maneira sensível. E aí entra na terceira questão. E eu acho que talvez nem vai ter vídeo 2, hein? Porque eu tô conseguindo falar bastante aqui. Que é a questão da heterossexualidade compulsória e do sofrimento lésbico, né? Eu sou uma mulher lésbica, então, quando eu comecei a ler esse livro, eu li muito me colocando no lugar da Célia, que é a mulher que ela se apaixona, que a Célia se apaixona por ela também. E a Célia queria ter uma relação com a Evelyn e queria, muitas vezes ela estava disposta a dar a cara a tapa e assumir a relação para a sociedade, ainda que ela tivesse medo, ainda que em um dado momento do livro ela fale que sempre que a Evelyn fazia de tudo para proteger a relação, ela ficava ao mesmo tempo chateada, mas ao mesmo tempo aliviada. Então, ela tinha, por ser uma mulher lésbica, ela tinha essa questão de, tipo, cara, não há saída, a gente vai ter que enfrentar e etc. Mas a Evelyn Hugo, e aí o livro usa muito a justificativa, né, dela vir de um local de pobreza, enquanto que a outra não veio. Mas a Evelyn, ela nunca estava disposta a colocar a relação delas em primeiro plano, a priorizar a relação delas. E aí, sempre que ela fazia algo para proteger o segredo da relação delas, ela fazia algo que era muito
ruim para a Célia, né? Que, por exemplo, uma das vezes que ela vai proteger a relação delas, ela se casa com o cara, e aí ela transa com o cara, nananã, enquanto ela namorava a Célia, escondido. E aí, enfim, depois eles terminam. Aí a outra vez que ela vai fazer algo que ela pensa que é transgressor e que talvez seja bom pra ela e não sei, pra relação delas, é essa vez que ela grava essa cena pornográfica e não conta pra mulher, conta depois, e aí a Célia fica muito chateada. Mas enfim, é, a partir da perspectiva da Célia, eu ficava assim, meu Deus, que livro que é agoniante, sabe? Não é um livro que é muito sensível com mulheres lésbicas, não é muito sensível, porque assim, gente, é óbvio que naquela época as coisas não eram fáceis, né? As pessoas não podiam ser assumidas e tudo mais, mas há formas e formas de se abordar as questões. Por exemplo, no filme Retrato de uma Jovem Chamas. É um filme muito triste. É um filme que fala da impossibilidade do amor lésbico. É um filme que tem um final triste, inclusive. Delas não. Ai. Não vou dar spoiler aqui de outra coisa, mas enfim. É um filme muito mais sensível, apesar de tratar dessa questão da impossibilidade. A forma como é abordado, sabe? A forma como o amor delas é abordado é muito diferente da forma como a autora de Evelyn Hugo abordou o amor da Evelyn e da Célia. Por exemplo, eu não conseguia sentir, assim, essa coisa desse respeito e desse amor, de fato. Em algumas falas da Evelyn era muito preocupante, porque, por exemplo, a Evelyn, em um dado momento, fala que a Célia, ela tinha muita dificuldade, assim, muitos ciúmes da Evelyn com homens, porque a Evelyn estava o tempo todo se relacionando com homens, né? Afinal de contas, ela teve 7 maridos e vários outros casos. Então, em um dado momento, a Evelyn fala que ela gosta de homens e da Célia. O que é uma fala muito problemática para mulheres lésbicas, porque a sensação que essa fala passa é de que o que a pessoa gosta mesmo é de homens. E que ela estar com aquela pessoa ali foi um desvio, um acaso, um erro. Tipo, é como se fosse, por acaso eu me apaixonei por você. Mas eu gosto é de homens. E eu gosto de você, porque você é uma exceção. E por mais que a pessoa possa sentir, nossa, eu sou importante. Não, não é assim que a pessoa vai sentir. A pessoa vai sentir que não é aqui, que ela não é amada de fato, que ela não é desejada de fato, que e se ela é desejada é por algum acaso, sabe? Não é por algo genuíno, porque não é que a pessoa genuinamente se atrai por mulheres. Então, é uma fala bem problemática. Ai, teve outra fala problemática que eu não tô conseguindo lembrar aqui agora. Ah, lembrei. Nossa, tem uma parte que ela compara a a Célia a homens, o que também é muito, ai, gente, é muito problemático pra qualquer mulher lésbica, porque assim, a gente escuta muitas pessoas querendo colocar as mulheres lésbicas nesse local de predadora, de, você queria ser homem, né? Você, enfim, você uma coisa meio Freud assim das ideias, né? De de como se fosse uma inveja, um querer ser o outro. E aí tem uma fala que a Evelyn faz de que a Célia, assim como todos os homens, faz de tudo pelos seios da Evelyn. Que é só a Evelyn mostrar os seios, que ela já, tipo assim, tudo bem, eu aceito tudo, fica calada e aceita. O que é também muito problemático. E aí eu também pensei na autora. Eu pensei assim, gente, essa autora ela não vem de um lugar de sensibilidade, sabe? Porque senão ela não teria escrito isso, ou ela não escreveria da forma como ela escreve, porque a forma como ela escreve é uma forma que não problematiza as coisas, é uma forma insensível, sabe? Então eu fiquei assim também nessa hora, assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Que livro. E a minha questão é que eu passei o livro inteiro querendo que a Célia se livrasse da Evelyn e que a Célia, eu acho que a única coisa que eu queria ouvir era a notícia do jornal falando: a Célia arranjou uma namorada,
A Sally arranjou uma amiga nova, entre aspas. E a Sally está andando com essa amiga nova, e a Sally está morando perto dessa amiga nova, e agora a Sally é feliz. Era isso que eu queria. Então, eu não queria que elas tivessem ficado juntas no final, porque eu queria que o livro mostrasse a capacidade da Célia de ir viver outras relações, e viver outros amores, e ter uma relação saudável, sabe? Acho que toda mulher lésbica, quando está lendo algo ou assistindo algo, que a gente deseja no fundo é ver isso, é ver essa coisa de, nossa, olha só, essa pessoa conseguiu ter uma relação saudável, uma relação genuína, uma relação em que não há esses medos e essas dúvidas e essa coisa do homem estar ali pairando, sabe, sempre. Então, essas são as minhas críticas ao livro. E, e aí entra a questão também da heterossexualidade compulsória. Porque, assim, eu entendo que a Evelyn Hugo é bissexual. Eu não estou falando que não existem bissexuais, pelo amor de Deus, gente. Mas, assim, muito do que a Evelyn fez não foi porque. Não foi por atração real ou por amar os homens, mas sim porque ela era. Ela se sentia compulsoriamente obrigada a estar com aqueles homens. E a heterossexualidade compulsória, ela é essa sensação que a gente tem, que as mulheres têm, de obrigação de estar com homens, de cumprir aquele papel. E aí tem muito a ver com a necessidade de validação masculina, que é essa coisa de você acreditar que você gosta dos homens. E a Evelyn, em vários momentos, ela acredita, ela fala que gosta, mas a forma como ela começou a se relacionar com os caras sempre é uma forma em que eles estão querendo ela. E aí ela fala: "Ah, tá bom". Ela nunca tá assim: "Nossa, eu". Ela nunca está nessa posição de eu quis, eu desejei aquilo. Então eu também fiquei me perguntando, em quantos dessas relações que ela teve, ela realmente amou, sabe? Ela realmente quis. O livro mostra, assim, que várias relações foram bem por interesse mesmo, foram bem pra crescer, foram bem pra um filme bombar, ou coisas do gênero, mas tem duas relações que ela teve. A primeira com esse cara que se mostrou violento e que batia nela, e a segunda com o cara que objetificava ela nos filmes e que colocou ela nessa posição pornográfica. Nesses dois caras, ela jurava de pé junto que ela realmente gostou deles e que ela esperou, ela acreditou que fosse poder ter uma relação duradoura com eles e tal. Mas a forma como ela se relacionou com eles, das duas vezes, ela estava nesse local de objeto, ela estava nesse local de ser desejada e ir levando, e aí outras coisas faziam ela se envolver na relação, mas ela achava eles bonitos, sim, mas não era a mesma coisa do que uma relação realmente devia ser. Porque qualquer relação que se construa em vários outros interesses, o interesse de agradar, o interesse de ser vista, o interesse de ser desejada, o interesse financeiro, interesse de segurança. Isso não é sobre gostar de fato. Inclusive, a heterossexualidade compulsória, ela não é só sobre mulheres lésbicas e bis. Porque, por exemplo, gente, quando uma mulher hétero começa a se relacionar com um cara, e aí ela fala assim, nossa, já ouvi demais essa fala. Eu gosto muito de estar com fulano, porque com ele eu me sinto segura. Estar com ele me passa a sensação de segurança. E às vezes é o quê? Segurança financeira, porque estar com ele, ela não precisa se preocupar em pensar em dinheiro, em pensar se ela vai conseguir ter um lugar para morar, se ela vai conseguir ter um emprego, se ela não vai estar conseguindo progredir nos empregos que ela tem, se ela não está conseguindo ganhar melhor. Enfim, tem essa sensação de segurança financeira, mas muitas vezes elas falam que elas sentem uma sensação de segurança física. Por quê? Quando uma mulher está andando na rua acompanhada de um homem, é claro que ela não vai ter medo de que outros homens possam chegar nela ali e tentar fazer alguma coisa. Ou os amigos ao redor, os parentes ao redor, as pessoas, os abusadores em potencial, ela sente que ela tá protegida deles, porque ela já tem alguém ali que vai proteger elas.
Isso não é amor, gente. Isso não é gostar. Isso é também um sintoma da nossa sociedade doente que faz as mulheres estarem com homens porque elas precisam. Isso é necessidade, isso é compulsório. Então, isso também é heterossexualidade compulsória. As mulheres só poderiam, e é por isso que a gente luta por um mundo de emancipação feminina e emancipação da classe trabalhadora, enfim, pelo fim do capitalismo e pelo fim desse capitalismo e de todas as problemáticas que ele tem, né? De todo o racismo, de todo o patriarcado, de tudo que está embutido nessa lógica que a gente vive. Mas, enfim, porque só nesses contextos em que as mulheres estão livres desses medos, dessas dúvidas e dessas necessidades que não são necessidades genuínas, que não são necessidades normais de estar com homens, que elas poderiam saber se elas realmente gostam daquele cara, porque ele é legal, porque ele é divertido, porque ele é engraçado, porque ele é bonito, porque ela se sente mais feliz quando está com ele, sabe? Então, infelizmente, muitas relações heterossexuais, ainda que a mulher seja heterossexual, não são genuínas. Elas são fruto da heterossexualidade compulsória. E leiam livros, se vocês ainda não leram, e vocês vão ver que em vários momentos a forma como a Evelyn lida com os homens e a forma como ela descreve estar apaixonada pelos caras que ela achou, diz que já esteve, é uma forma em que o que estava em jogo, ainda que não fosse subir na vida, carreira, dinheiro, ainda assim tinha outras coisas em jogo, outros interesses em jogo. E isso não é porque a personagem é interesseira. Eu sei que a autora quis colocar uma personagem interesseira, nananã, complexa, mas isso acontece o tempo todo com mulheres que nem têm ganâncias na vida, com mulheres que apenas querem sobreviver, sabe? Então, isso é heterossexualidade compulsória, mas a heterossexualidade compulsória com certeza é muito mais alta para as mulheres lésbicas e bissexuais que se sentem nessa obrigação, sabe? De cumprir esse papel, de ser validada pelos homens e de viver uma vida que elas, se elas pudessem, elas não viveriam. Mas é isso, gente. Assim, eu acho que esse livro me trouxe todas essas reflexões. Eu consegui abarcar tudo nesse vídeo. Espero que vocês escutem tudo. E acho que o que pra mim é mais urgente e mais importante a gente pensar e a gente combater na vida real é a questão da, da objetificação feminina e do fato de que tantas mulheres, de alguma forma, têm que se vender para poder sobreviver. Isso é muito triste, assim. Eu genuinamente queria viver numa sociedade em que as mulheres não precisam, de alguma forma, estar nessa posição de objeto, sabe? Estar nessa posição de venda. E aí, parem para pensar que não é só na prostituição clássica que as mulheres estão nessa posição. Muitas mulheres estão nessa posição em relações que muitas vezes a gente normaliza, em coisas que a gente acha que é normal, ou em coisas que surgiram há pouco tempo, como a lógica de OnlyFans, a lógica do Sugar Daddy, a lógica dessas coisas que eu citei também, né, desses pequenos detalhes que fazem a mulher estar sempre tendo que se vender em troca de afeto, em troca de segurança, em troca de ter um lugar, sabe, para viver, para ter condições financeiras e tudo mais. Então, assim, se a gente superasse o capitalismo e em vários locais, a gente, historicamente falando, a gente já viu isso acontecer, de que as mulheres, elas, aí sim, elas iriam se emancipar, sabe? Porque a verdadeira emancipação feminina, ela não é a emancipação liberal, ela não é a emancipação de poder fazer e acontecer dessa forma sexualizada, sabe? Inclusive, isso acabou sendo instrumentalizado pelo patriarcado para objetificar as mulheres. Então, hoje em dia, quem é feminista muitas vezes não defende essa liberdade sexual irrestrita, não defende essa romantização da prostituição, da pornografia. A gente sabe o quão traumático é para as mulheres passar por esses processos, sabe? De verdade, assim, eu sei que existe toda uma romantização, e se vocês não concordam, comenta aí que uma hora eu posso fazer um vídeo só sobre isso.
Mas, enfim, a questão é, o feminismo, hoje, um feminismo que é emancipador, ele precisa lutar pela libertação feminina de fato e pelo fim da violência contra as mulheres. Então, é isso. Essas são as minhas críticas e eu gostaria muito de ler um livro que fosse um plágio desse livro, um plágio de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, porque a história é interessante, a complexidade dos personagens, né, de estar não ser boa, não ter a boazinha, nananã, isso tudo é interessante, mas eu gostaria de ler esse livro escrito por uma escritora bem fodona, sabe? Uma pessoa que não tá escrevendo só pra vender no mercado dos Estados Unidos, sabe? Uma pessoa que já, enfim, um livro que parece um roteiro de uma série, porque é incrível como vários livros dos Estados Unidos, desses livros que vendem muito, eles parecem roteiro de, parece que a pessoa escreveu um roteiro para um filme, para uma série, e não um livro de verdade. Então, eu acho que eu ia gostar muito desse livro se todos esses assuntos que eu abordei fossem abordados com seriedade por uma pessoa que escreve pra caramba. E é isso aí. Então, essa é a minha opinião sincera sobre o livro. Espero que vocês gostem. Espero que vocês entendam as problemáticas que eu trouxe. E é isso. Tchau, até a próxima.